Quando meu pai era criança, o meu avô lhe contava que num trecho de um carreiro entre a nossa fazenda e a fazenda dos vizinhos, de vez em quando, quem passava por ali durante a noite ouvia uma voz estranha de mulher que chamava uma ou duas vezes e calava. Ninguém nunca viu quem chamava ou sabia quem era. Também nunca tiveram coragem de responder, pois, segundo meu avô, aquilo era coisa do mal. E se alguém respondesse, as consequências podiam ser desastrosas. Segundo papai, ele nunca ouviu a voz, porém acreditava no vovô, pois ele nunca foi de inventar histórias ou mentir. Toda vez que eu ouvia o papai contar aquela voz, eu ficava arrepiado pensando quem podia ser aquela mulher. O tempo passou, o vovô faleceu, e quando eu tinha 19 anos, eu e Luciano, um amigo da mesma idade que vivia conosco, fomos convidados para um pagode na casa dos vizinhos. Então logo começou a escurecer, aprontamos e saímos caminhando por aquele mesmo carreiro. Como sempre, não ouvimos nenhuma mulher gritando. O pagode foi excelente. Muita comida e forró que dançamos até por volta das 2, quando os sanfoneiros cansaram e pararam. Eu e Luciano despedimos de todos e saímos de volta para casa. A noite estava perfeita. A lua clareava de tal maneira que a gente nem acendia a lanterna. Depois de caminharmos mais ou menos 1 quilômetro, Luciano perguntou se eu realmente acreditava nas histórias da mulher que gritava por aquelas bandas. Eu disse que sim, pois como papai também acreditava no meu avô. Com todo respeito, meu amigo, sei não, disse Luciano. Eu não dei muita importância ao seu comentário e continuamos caminhando. Logo depois, quando ainda faltavam uns 2 quilômetros, eu e Luciano paramos ao mesmo tempo ao ouvirmos uma estranha voz de mulher dizer: Ei, "Você ouviu?" perguntou Luciano puxando meu braço. "Fica calado", respondi, olhando na direção da voz. Nós ficamos parados olhando para o mato que de repente ficou tão silencioso que assustava. "Vamos sair daqui", murmurou Luciano, começando a caminhar. Uns 10 passos depois, a mulher voltou a chamar. ei, E outra vez paramos, e para meu espanto e surpresa, Luciano virou naquela direção e perguntou: "Quem tá aí?" E foi então que o medo aumentou. A mulher começou a resmungar algo estranho que não conseguíamos entender uma só palavra do que dizia. O nosso medo já era tanto que a gente não conseguia nem sair do lugar. De repente, para nosso pavor ainda maior, os resmungados pararam e, depois de alguns segundos de silêncio, os gritos começaram. Uns gritos tão feios, que pareciam vir de todos os lados. Nós continuamos parados, tremendo e sem saber o que fazer. Poucos segundos depois, os gritos pararam e o barulho de mato quebrando começou bem pertinho do carreiro. A mulher parecia caminhar em nossa direção. O mais aterrorizante é que ouvimos o ruído e não víamos ninguém. Luciano deu um grito e disparou na carreira. Eu atrás dele correndo e gritando que nem um louco. Pouco mais adiante, Luciano parou de supetão e eu lhe empurrei perguntando por que cargas d'água havia parado. Ele respondeu com uma voz medrosa e quase chorando: "Você não tá vendo?" Naquele instante, eu também vi. Uns 20 metros à nossa frente estava um vulto preto parado ao lado do carreiro. "E agora? O que vamos fazer?" perguntei, tremendo dos pés à cabeça. "Vamos voltar", respondeu Luciano.
Você tá maluco? Já estamos perto da casa e, além do mais, não vai adiantar. Respondi. Então o quê? Perguntou Luciano. Enquanto a gente conversava, cochichando e tremendo, o vulto sumiu. Para onde ela foi? Perguntou Luciano. Que importa, homem de Deus? Corre! Respondi apavorado. E naquele instante, o vulto voltou a aparecer, bem do nosso lado. Nós quase caímos esturricados. O vulto era tão assustador que só deu para ver a boca negra escancarada. Eu gritei, Luciano gritou, e como dois atrapalhados disparamos na carreira, chorando e tropeçando em tudo que havia no caminho. Enquanto a gente corria, a mulher ainda gritou umas 2 vezes e parou. Poucos minutos depois, chegamos em casa, exaustos, arranhados e fedorentos. Depois daquela noite, nós passamos muitos meses sem visitar os vizinhos. E nunca mais tivemos coragem de passar pelo carreiro durante a noite. Te cuida e muito obrigado.